Já estão vendo minha telinha aí, Ana? Eu tô vendo, Beleza, sim, eu tô vendo a sua, tô vendo o maravilha. tom aqui. O tom? Então vamos usar o tom da conversa. Ah, Pessoal de Maceió, obrigado em primeiro lugar por organizarem esse evento. É um seminário local. Gostaríamos muito de estar aí em Maceió. Se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos novamente. Ah, Vocês estão ouvindo bem o Guto? Tá ruim meu som? Guto, parece que deu uma baixada, não sei se foi só pra mim. Tá todo mundo legal? Quer que eu coloque o fone? Peraí, deixa eu colocar o fone aqui que às vezes capta melhor. Me diga se fica bom com o fone. Vamos ver se ajuda. Que tal agora? Melhorou? Melhor? Então tá bom. É porque já que eu vou cantar, né? Então tem que ficar um som bom, né? Então, meus queridos, obrigado pela disposição nessa noite. Ah, É muito bom sempre ouvir Guilherme e Marcelo. Cada vez que a gente ouve esses irmãos, a gente aprende mais de nós mesmos, de Deus e do mundo que nos cerca. É sempre muito bom. Obrigado, Marcelinho, sempre pela tua excelente apresentação. Hoje eu quero fazer uma apresentação ligeiramente diferente, porque ela vai muito no campo da experiência. E eu queria conversar com vocês hoje aqui baseado, ah, não muito baseado em um conteúdo teórico, né? Uma coisa que eu tenho estudado, mas muito mais uma coisa que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado. E não sei qual é a sua experiência no campo da ciência e fé, há quanto tempo você já tem participado de conversas assim na sua família, na sua igreja ou na universidade, mas eu imagino que você possa ter uma percepção semelhante à minha, onde a nossa conversa entre fé e ciência às vezes pode parecer um samba de uma nota só. Ou, na minha analogia aqui, pode ficar muito monótona ou monotônica, né? Que tem um tom só. E às vezes isso não é muito bom, nem muito interessante e pouquíssimo construtivo. Então hoje eu queria fazer uma crítica, mas também compartilhar da minha experiência e apresentar uma proposta positiva de como sair, de como dar mais tons, mais cores, né? Um espectro mais rico para uma conversa entre fé e ciência, mostrando aquilo que, na minha opinião, é o que realmente importa. Né? Pegando aí o gancho do livro do Alistair McGrath, que a Marcelle ganhou, já que lá tem uma teoria de tudo que importa, que eu queria mostrar para vocês também, na minha opinião, no discurso entre fé e ciência, aquilo que realmente importa. Bom, deixa eu só dizer de onde eu parto. Eu sou um professor de engenharia, como a Ana falou, não sou um filósofo nem um teólogo, e sou um presbítero da Igreja Presbiteriana Ebenezer, aqui em São Paulo. Sempre gostei demais da parte de educação dentro da igreja, né, de escola dominical, e tenho um apreço especial pelo pastoreio de jovens e adolescentes que estão nessa fase de transição para a vida universitária. E justamente por eu ser um professor universitário, acabo conversando talvez de maneira mais íntima, mais próxima desses jovens na igreja, né? Porque muitos vêm pedir conselhos e às vezes vêm se aconselhar pastoralmente comigo por estar aí na interface. E desde o início, então, eu encontro uma casa, né, um abrigo muito bom, muito frutífero, onde eu posso exercer o meu ministério na ABC2, porque junta facilmente a minha profissão de dia a dia aí como professor e pesquisador e também o meu ministério pastoral na igreja. Então a ABC2 tem sido um palco e eu aconselho vocês a participarem, principalmente quem tem vocação para trabalhar e pastoreando no meio do caminho. E eu queria te convidar primeiro a refletir como você tem experimentado o diálogo entre fé e ciência na sua igreja. Feche os olhos, tenta lembrar da sua infância, da sua adolescência, né? Como é que fé e ciência se relacionavam dentro da sua igreja, lá no seu abrigo seguro, né? Na fortaleza da sua fé? Como é que fé e ciência se relacionavam lá, historicamente? A sua experiência era uma experiência de diálogo, de discussão construtiva, de, como diz o Marcelo aí, cabeça aberta, né, de opiniões bem estruturadas, onde todos são ouvidos, ou a sua experiência na sua igreja tem sido ou foi uma experiência de debate, onde sempre que se fala no tema fé e ciência ou em algum assunto na interface, a única forma possível de se abordar esse tema é através de um debate.
que pressupõe dois lados opostos, duas opiniões antagônicas, onde até um debatedor tem que talvez vencer o outro, né? Ou tenha que ganhar aí nos argumentos para que um lado saia vencedor. Como tem sido a sua experiência na igreja? Talvez, e eu creio que a maioria de nós tenha passado por uma experiência de debate. Assim foi a minha experiência na minha igreja, minha vida toda quase, e não é raro encontrar colegas e irmãos que tenham experiência que só tenham tido a experiência de abordar ciência e fé da perspectiva do debate. Agora pense na sua universidade, lá na sua escola ou no ensino médio, fora da sua igreja, como tem sido a sua experiência da interação entre fé e ciência também fora da igreja, lá nos bancos da academia, talvez entre os seus professores, ou numa conversa sua com o mestre, ou numa conversa entre colegas. Como que era vista a interação quando o assunto aparecia fé de um lado e ciência do outro? Era alguma coisa construtiva, onde os dois lados podiam se expressar e eram convidados a dialogar? Ou era também uma conversa restrita ao campo do debate, né? E não é raro você ver na igreja o palco armado para que o assunto fé e ciência seja tratado somente na forma de guerrilha ou de debate, onde eu coloco lá o pastorzão, o cara bom, e convido ali o aluno da faculdade de biologia para um conversar com outro e ele ser malhado em praça pública, né? Ou na universidade a mesma coisa acontece. Vamos armar um círculo aqui na universidade para conversar sobre fé e ciência. Aí eu trago lá o professor titular da cadeira de filosofia ou de biologia e tal. E convido quem? O pastorzinho, ou o seminarista, o representante do cristão evangélico, que é pinçado a dedo lá da sua fragilidade ainda estudando. E para quê? Para ser também linchado em praça pública e aí cada vez mais essa ideia de debate prevalecer nos dois campos. Não é raro, isso acontece tanto dentro da igreja como dentro das universidades ou da academia. Pois se a sua experiência tem sido a de fé e ciência no campo do debate ou do conflito necessário, eu queria, em primeiro lugar, dizer que você não está sozinho. Muita gente passa por essa experiência sim, mas eu queria dizer que essa não é a única forma de ver a interação entre fé e ciência e nem a mais interessante. Mas ela é cristalizada ou reforçada por diversos momentos da história que nós todos passamos ou nos lembramos e fomos influenciados. Por exemplo, em 2013 você deve lembrar da partícula Deus. Lembra lá do bóson de Higgs? Quando em 2013 finalmente descobrimos o bóson de Higgs. E aí as manchetes eram a partícula Deus e o crente na época ficou assustado. Que mané partícula Deus? Onde já se viu? Aí vem, isso vai desbancar Deus do trono, isso vai derrubar, vai provar a inexistência de Deus. Ou outros se apegavam, tá aí a prova, a partícula de Deus. Foi encontrada a partícula de Deus como se Deus agora pudesse existir cientificamente. E todo aquele cenário foi montado sem entender nada a que se referia a partícula Deus lá do bóson de Higgs em 2013. Volta um pouquinho, lá em 1925, talvez você já tenha lido algo sobre o julgamento de Scopes, lá nos Estados Unidos, onde a teoria da evolução foi proibida de ser ensinada nas escolas no estado de Tennessee. Talvez você volte mais um pouco, lá no famoso já debate da Universidade de Oxford, lá no Museu de História Natural, onde Huxley e Wilberforce, um representando a ciência, o outro representando a fé, fizeram um debate aí acalorado, histórico, nos moldes da época, claro, e até hoje se discute quem ganhou o debate, né? Volta mais um pouco, 1633, e o clássico, vamos dizer, a joia da coroa do conflito entre fé e ciência na condenação de Galileu Galilei. Pois todos esses eventos, e seriam muitos para listar aqui, vêm contribuindo, se forem mal compreendidos ou interpretados, para a cristalização do mito de que há um conflito necessário entre fé e ciência. E livrinhos como este daí, é um livrão na verdade, mas de 1896, de Andrew White, se torna um paradigma, né? Um livro que diz que a história do conflito ou da guerra entre ciência e teologia na cristandade. E livros como esses que cristalizaram essa ideia de conflito, interpretações que penderam para o lado do conflito, influenciaram tanto gerações dentro da igreja,
quanto gerações na academia. Portanto, não é raro você encontrar hoje citações ou referências a esse material ou a outros derivados dele como fontes para justificar o conflito entre fé e ciência, tanto dentro da igreja quanto dentro da academia. Ok? Bom, para começar a conversa, se você quiser ler alguma coisa mais interessante, de uma perspectiva histórica, muito informativo, eu recomendo esse livro, publicado pela nossa série com a Thomas Nelson em 2020, Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos sobre ciência e religião. E ali você vai passar, se não me engano, por 25 desses mitos, Mythbusters, né, que estão sendo aí desconstruídos agora com uma análise histórica mais rigorosa. Vale a pena você ler um livro desse para desconstruir os argumentos que muitos usam para justificar o conflito entre fé e ciência. Mas o meu ponto principal hoje aqui é o seguinte: quando a gente fala de fé e ciência, a gente pode ficar no campo das polêmicas. Mas eu quero te dizer que na interação entre fé e ciência existe mais do que apenas polêmicas. E existe muito mais do que fé, do que só as polêmicas. Porque, usando a minha ilustraçãozinha aqui, eu estou chamando polêmica aquilo que aparece na ponta, lá na superfície. Aquilo que quando a gente olha para a interação entre fé e ciência é o que a gente vê fora d'água. É a minha pontinha do iceberg, que está aqui aparecendo para fora, acima da superfície livre. Mas saiba você que 70% do volume do iceberg está debaixo d'água. Aquilo que a gente vê como polêmica é só a pontinha, é só a parte de fora. O que importa, o grosso da história, aquilo que realmente faz o iceberg flutuar, está debaixo d'água. E muitas vezes não é visto nem apreciado, e é o principal da história. Então hoje eu queria convidar você a olhar para o iceberg como um todo e não dar valor apenas ao que está fora d'água, apenas às polêmicas. Eu sei que nós todos somos atraídos para essa interação entre fé e ciência, muitas vezes pelos pontos polêmicos, e isso é genuíno, é sincero. Quem não gosta de uma grande polêmica, ela gera dúvidas, né? Ela instiga, ela provoca. Quando você se defronta com um assunto polêmico, o seu senso, os seus preconceitos, né, a sua razão é instigada, é cutucada, justamente porque aquilo é polêmico para você. Coloca sobre isso ainda o fator social, né, as nossas estruturas sociais todas que dizem, mesmo que você não tenha pensado no assunto ainda, que aquilo é polêmico. Ai de você se você pensar que aquele assunto não é polêmico. Pois bem, de tempos em tempos polêmicas novas surgem, outras desaparecem. Agora, nós somos atraídos por aquilo que aparece aqui em cima, pelo que está fora d'água. E eu sei exatamente que, no momento, as principais polêmicas que atraem as pessoas para a interação entre ciência e religião, ou fé e ciência, são as teorias de origens. Seja origem cosmológica ou seja origem biológica. Para botar os pingos nos is, seja a teoria do Big Bang ou a teoria da evolução. Sempre que você fala nesses dois assuntos, dentro da igreja, é certeza que você está tocando na interação entre fé e ciência pela perspectiva da polêmica. Você está entrando por cima do iceberg. Sempre que alguém toca nesses assuntos, está chamando a polêmica à tona. Então, de novo, eu acho que nós somos atraídos por esses pontos, sim, mas nós não devemos ficar habitando neles. Pensa na irmãzinha lá da igreja, cresceu com você, só que ela decidiu fazer biologia. Foi estudar biologia, irmã sua, escola dominical, cresceu contigo na igreja. E aí ela começa a aprender coisas novas do funcionamento do mundo físico, da natureza. E ela, obviamente, vai ter perguntas sinceras e genuínas. Ela vai ter perguntas próprias ou vai assimilar perguntas do momento que pertencem a outras pessoas, ao próprio meio onde ela agora estuda e trabalha. Mas ela é crente, ela está lá domingo na igreja, ela tem o seu ministério, entende a sua vocação, serve a Cristo genuinamente. Será que ela pode ter algum conflito surgindo na sua cabeça, alguma dúvida sincera que precisa de respostas, precisa ser pastoreada? Daí ela encontra o outro irmãozinho dela na igreja. Vamos chamar o Joãozinho.
Joãozinho também, crente fiel, educado na igreja, filho do pastor, professor de escola dominical da classe de Cordeirinhos, cresceu na igreja, mas decidiu, por vocação, fazer astronomia. Cara, eu vou estudar esse negócio de estrelas, de planetas, de galáxias aí. E começa a ter outras perguntas na sua cabeça que naturalmente surgem. Claro, ele vai estudar um modelo cosmológico padrão, ele vai tocar na teoria do Big Bang. Mas ele é crente, ele está lá na igreja. Como é que ele vai lidar com essas questões, especialmente como ele vai ser pastoreado quando a dúvida aparece na sua cabeça? Daí entra o pastor da sua igreja. Ele é pastor amoroso, dedicado, fez um bom seminário, mantém-se aí atualizado, estudando, prega um bom sermão e é um bom reflexo de Cristo, reflete a palavra de Cristo na sua igreja. Glória a Deus pela vida dele. Mas provavelmente ele foi para o seminário, direto lá do ensino médio, justamente porque ele não gostava da área da área de ciências naturais, nem de física, nem de biologia, nem de química. Talvez ele, no cara, gostava mais das humanidades, ali sabia línguas, história. Provavelmente ele não teve a chance de se aprofundar nas áreas das ciências naturais, nem ser treinado nelas e nem por interesse próprio. São raros aqueles que fazem esse caminho paralelo. Certamente ele não tem todo o conhecimento que o Joãozinho e a Mariazinha têm só de estarem estudando um curso de graduação em biologia e cosmologia. Daí surge o Joãozinho lá na escola dominical, fala: pastor, eu tenho uma pergunta aqui, o senhor está falando desse negócio, desse texto aí, deixa eu te fazer uma pergunta sincera, genuína. E esse pastor entra em parafuso, ele fala: cara, não sei responder isso não sei te aconselhar aqui, não tenho resposta. Se ele for sincero, ele pode falar assim: eu não tenho resposta, vamos buscar ajuda? Vamos perguntar para quem sabe, para quem estudou mais um pouco? Se ele tentar passar o pano ou atropelar a ovelha, ele pode falar: ah, meu irmão, não deixe essas perguntas aparecerem na tua cabeça não. Isso aí é coisa que te afasta de Deus. Essas perguntas são farelinhos do diabo colocados para você perder a sua fé. E a pergunta nunca vai ser tratada, o problema nunca vai ser pastoreado. Por isso que eu acho que nós temos uma missão importante aqui dentro da igreja, que está no espírito de Efésios 4,16, onde todo o corpo, todinho ele, toda a igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Por isso eu digo que existe lugar na igreja para pessoas que vão pastorear ou discipular outros irmãos, principalmente aqueles mais jovens, justamente por terem apreço pelas escrituras, mas também por terem algum conhecimento de transição para o mundo científico. Conhecem um pouco mais. E essas pessoas, talvez você seja uma delas, precisam inclusive ajudar os seus pastores ou o corpo pastoral da sua igreja a pastorearem jovens de maneira correta, para que as perguntas sejam feitas de maneira adequada. Então, nessa interação entre fé e ciência, quando a gente é atraído ou despertado para o assunto através das polêmicas, isso, de novo, é natural, é genuíno, a gente tem que fazer o seguinte caminho: aponte para baixo. Leve para as profundezas, mostre que existe algo mais profundo, abaixo da superfície. Não viva lá em cima nas polêmicas. Não ignore uma pergunta genuína, mas mostre a direção, e a direção aqui é para baixo. O que eu quero dizer com isso? Use uma boa isca da polêmica para fisgar a pessoa e levá-la para baixo. Então, se surge uma dúvida sincera sobre teoria da evolução e a pessoa está desesperada, com a cabeça explodindo, como é que eu faço agora? Eu não sou mais crente. Ou tudo que eu aprendi na vida está errado. Entra em parafuso. O serviço aí do conciliador, do pastor, qualquer que seja ele, pode ser um leigo ou não, mas a função daquele que pastoreia é falar o seguinte: calma, meu irmão, você está habitando numa polêmica da superfície. Vamos ver que existe coisa mais concreta lá para baixo que vai te dar sustento e até tranquilidade. Vamos mergulhar comigo. E aí você faz o caminho para as profundezas. Leve para baixo. Na verdade, ajude o irmão, no caso pode ser seu próprio pastor ou aquele irmãozinho que tem a dúvida, a fazer as perguntas corretas. Nós temos que aprender a fazer as perguntas adequadas, porque muitas vezes as nossas perguntas estão equivocadas na própria essência.
Então ensine as pessoas quais são as perguntas que de fato são importantes e como elas são postas. E ajude as pessoas a avaliar as respostas corretamente. Por exemplo, pergunta do tipo: se o homem veio do macaco, por que é que não tem macaco virando homem até hoje? É uma pergunta incorreta, não faz sentido nenhum enquanto pergunta. E são perguntas que aparecem até hoje e até como argumentos dentro de nossas igrejas. Ok? Perguntas do tipo assim: se a teoria do Big Bang é verdadeira, o que é que existia então antes do Big Bang? São perguntas que não são perguntas. Porque justamente antes do tempo não havia tempo. Não tem como definir um conceito de antes do Big Bang. Então são ideias que precisam de alguém que entenda um pouquinho mais da articulação para poder ajudar a pergunta a ser formulada. Então levar as pessoas para baixo. Daí, busque quem possa ajudar. Busque ajuda sempre que necessário. E talvez você, meu irmão, cientista, crente ou cristão com interesse na ciência, vai fazer o papel do caminho do meio, vai ser aí o interlocutor ou tradutor entre aquele sermão que precisa de ajuda e talvez o seu pastor, que quer de fato e sinceramente aconselhar. Então você talvez tenha função pastoral aí, assim como muitos tiveram função pastoral para nós e serviram de referência no passado. Quando a gente fala da leitura de um livro do Alistair McGrath, você fala, peraí, o cara é bioquímico, mas ele também é teólogo. Ele tem profundidade nos dois lados. Eu entendo o que ele fala e ele consegue explicar coisas para mim que outro teólogo não conseguiria. Quando você pega um livro do John Polkinghorne, ou de diversos outros, Dennis Alexander, e muitos outros que habitaram nos dois campos, que trabalharam nos dois campos, eles fazem essa função pastoral através dos seus livros até hoje. Talvez você tenha uma função pastoral no seu grupo de estudo, na sua família, na classe de escola dominical ou até mesmo para ajudar no seu seminário ou com o seu corpo pastoral da igreja. E agora, na última parte da minha fala, eu queria só pincelar alguns conselhos. Se vocês entenderam minha mensagem principal, é que existe algo mais importante, mais profundo do que as polêmicas. E eu chamo aqui as duas grandes polêmicas do nosso tempo do problema das origens, teoria da evolução e teoria cosmológica padrão. Primeiro conselho que eu daria, seja humilde e amoroso, relacionado com as virtudes que o Marcelo nos apresentou hoje de manhã, mas ao tratar esse problema ou esse assunto na sua igreja, você está lidando com pessoas. Então seja amoroso, acima de tudo o amor. E seja humilde, porque nem todo mundo passou pelo caminho que você já passou, leu os livros que você já leu, ou já sanou as dúvidas que você já resolveu. Vocês já viram esse gráfico aqui? Eu gosto dele. É o efeito Dunning-Kruger. Olha lá. Ele relaciona a sua autoconfiança ao longo da sua quantidade de conhecimento adquirido. Então ele diz assim, ó, quando você não sabe nada de um assunto, a sua autoconfiança é muito baixa, ou seja, eu não sei nada, eu não sei nem do que se trata. Mas quando você adquire um pouquinho de conhecimento, dá aquela sensação de que você já sabe tudo. Cara, você já leu um livro sobre fé e ciência, já está lá dominando, você já está na nata do leite ali em cima. Aí depois você lê um pouquinho mais e fala, cara, não é que esse negócio é mais complicado do que eu imaginava? Até que você chega aqui no Vale da Morte, você fala, meu Deus, eu nunca vou entender isso. Você começa a ler mais livro e vê que o assunto é mais cabeludo, mais profundo do que você imaginava. Você fala, como é que eu vou sair disso? Eu nunca vou dar conta de entender esse assunto. Mas aí você lê mais gente, mais coisa, e conhece, e amadurece as ideias, você fala, opa, peraí, no meio de tanto desconhecido, dá para tirar sentido em alguma coisa. Até que você chega lá no final, quando você já faz um doutorado, talvez você seja um Alistair McGrath, da vida na interação entre fé e ciência, você fala, cara, confia em mim, o negócio é complicado mesmo, mas dá para aprender alguma coisa. Então existe esse efeito Dunning-Kruger quando o assunto é fé e ciência. Muitas vezes você vai encontrar alguém na tua igreja ou na universidade que vem falando para você com o dedo no teu nariz, falando da tua Bíblia. E ele vai falar assim, cara, tua Bíblia está errada, esse teu Deus aí do Velho Testamento era um genocida, não tem nada de Deus amoroso, e vem botando... Você fala, cara, peraí, o que você... Ah não, eu já li um livro do... sei lá, Harari ou do Hawkins, que fala, por exemplo, que esse Deus aí é impossível de existir. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui em cima. Mesma coisa na tua igreja.
Às vezes você ouve de púlpito sendo pregado assim, porque esse negócio de ciência, de teoria científica, blá blá blá. O que o cara leu? Ele leu um artigo de um blog de um pastor norte-americano falando interação entre fé e ciência e está resolvido, o assunto está resolvido para ele. Então cuidado, seja humilde. Talvez você já não está mais aqui, ou talvez você está muito mesmo nesse momento aqui em cima. Porque afinal de contas você já está participando de um grupo da BC2? Você está pronto agora para discutir qualquer assunto de fé e ciência? Bate aqui no peito que eu dou conta, não é assim? Então, humildade é importantíssimo aqui. Claro que esse gráfico é uma piada, mas é uma piada que tem um fundinho de verdade. Ele foi o ganhador do prêmio Ig Nobel, né, que é o inverso do prêmio Nobel. É aquele prêmio de piada lá que dá prêmio para pesquisas absurdas. Mas ele mostra que de fato existe alguma coisa interessante na nossa maneira de tratar, né, da autoconfiança e conhecimento. Como diz o Marcelo, talvez ele pode concordar, os filósofos, é pior você conversar com um aluno que fez uma aula de filosofia do que com um filósofo de muito tempo, né? Aquele aluno que fez uma aula de filosofia, não dá nem para conversar com ele, que ele já acha que ele entende tudo de filosofia. Segunda dica, estude, estude e estude, de preferência nessa ordem. Porque o conhecimento, olha aí as virtudes entrando de novo, a sua comunidade intelectual vai te ajudar, você não está sozinho, você vai subir no ombro dos gigantes para enxergar mais longe, você vai ser pastoreado através do conhecimento que outros deixaram séculos atrás e gerações passadas. Portanto, aproveite e estude. Você não vai resolver esse assunto sozinho, sentado em casa, contemplando o céu. Estude mesmo. Exige esforço. Então, além de humildade e estudo, cabeça aberta. Amplie os seus horizontes de ideias. Desenvolva a tua visão periférica. Sabe por quê? Porque talvez você tenha crescido numa igreja e você está ali dentro do seu aquário, mas você não percebeu que existe um oceano em volta. Você foi criado dentro daquele universo de ideias, de visões, de doutrinas, e não tomou conhecimento, não bebeu de outra água ainda. Então, agora que talvez você vai lidar com campos mais polêmicos, está na hora de olhar o que os outros pensam. Peraí, existe crente que pensa diferente de mim? Eu reconheço que são crentes verdadeiros, são irmãos na fé, têm boa teologia, e eles pensam diferente de mim? Será que eu não estou dentro de um aquário, não? Deixa eu dar uma surfada aqui nesse oceano do desconhecido para ver o que aparece. Então desenvolva essa capacidade de olhar mais longe. E reconheça as fronteiras do conhecimento. Gente, tem coisa que a gente conhece, tem coisa que a gente não conhece nem nunca vai conhecer. Tem coisa aí que que a ciência, por exemplo, vai nos dando informação à medida que ela evolui. Como as coisas funcionam, as relações causais do mundo natural. Tudo isso a ciência nos explica. Mas tem coisas como intenções e propósitos que a ciência não vai ter condições nunca de explicar. Porque está fora do seu alcance, está fora da sua fronteira, do seu limite. Então reconheça aí os limites do seu próprio conhecimento. Em dois aspectos, seja do campo de conhecimento, por exemplo, tem coisas que a teologia nunca vai conseguir explicar. A interação da força forte entre átomos, dentro dos átomos, por exemplo, não é um assunto que a teologia vai conseguir tocar. Jamais. Não é propósito dela. Assim como as intenções do Criador de salvar a humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo, é um assunto que a ciência nunca vai conseguir explicar as intenções. Agora existe também uma outra fronteira de conhecimento que é a sua própria limitação, a minha limitação, porque nós somos seres finitos no tempo e no espaço. Você não vai dar conta de responder todas as perguntas na sua vida, você vai morrer com dúvidas. Assim como as gerações passadas morreram com dúvidas. Cara, pensa, Moisés, os apóstolos, essa turma toda morreu sem saber nada de átomo, sem saber nada, nem que água é H2O. Sem talvez nem saber que estrela é um astro brilhante lá no céu, com uma reação físico-química acontecendo. Ou seja, no espaço-tempo da vida de cada um, nós estamos limitados àquilo que a gente consegue conhecer. E também as nossas percepções, aquilo que a gente consegue adquirir de conhecimento. A nossa cognição é limitada. Eu tenho 5 sentidos para descobrir como o mundo funciona. Eu tenho capacidades intelectuais limitadas.
Então você tem aí limites que definem a fronteira de conhecimento que muitas vezes têm que ser reconhecidos, adequadamente reconhecidos. Outra dica, estude outras áreas e outros autores. Assim como você deve pular do seu aquário para o oceano que existe em volta, não leia só aquilo que você gosta ou só aqueles que se alinham com a sua visão de mundo. É preciso ler outras pessoas também. É preciso ler Harari, Hawkins, Steven Pinker, esses pensadores do momento, para você entender o que é que outros pensam. É preciso ler outros teólogos, que não apenas os da sua linha ou da linha do seu pastor. É preciso ler outros cristãos na ciência, principalmente na nossa área. Então busque informação e não feche ouvindo só a mesma música. Olha aí meu aspecto monotônico aparecendo. Ouvindo somente a mesma coisa. Aumente a sua playlist. Essa é a minha recomendação. Estude com outras pessoas. É importante nós termos vínculos afetivos aqui para estudar junto com outras pessoas. Sozinhos é muito difícil, as dúvidas são poucas, as respostas menos ainda. E a nossa relação, estou falando para crente, hein? Principalmente para gente que entende o que é igreja, o que é corpo. A nossa relação de confiança, onde o ferro com o ferro se afia, a admoestação dentro da igreja, o amparo, o suporte, as orações, o aconselhamento, o discipulado, tudo isso faz parte de estarmos em contato com outras pessoas. Imagino o tanto que você deva estar sofrendo por não poder estar em contato com outras pessoas por um ano e meio já. Eu estou sofrendo por causa disso. Essa foto aí é de um grupo da BC2, lá em Curitiba. Essa é a casa do Paulo e da Esther. Toda semana eles abrem as portas de casa, a galera leva um bolinho, um café, e eles conversam com outras pessoas sobre ciência e fé. Ou sobre qualquer assunto, na verdade, que interesse ao grupo. Talvez o seu grupo de estudos da BC2 aí na sua cidade, em Maceió, deva funcionar dessa forma. Mas procure estudar com outras pessoas, não entre nessa jornada sozinho. Não é uma jornada solitária. Ouça ideias diferentes. Aprenda a ouvir. A minha ênfase aqui está no ouça. É importante a gente falar aquilo que pensa, estruturar os nossos pensamentos, mas a gente precisa ouvir adequadamente. Não é só cabeça aberta, é ouvido pronto. Okay? Porque nos argumentos dos outros irmãos ou de outras pessoas que eu reconheço a fraternidade cristã, eu tenho que ouvir sinceridade. Eu não posso desqualificar o argumento de um irmão só porque eu discordo dele. Peraí, se esse é o meu irmão na fé e ele pensa dessa forma, em primeiro lugar eu tenho que pensar, ele é sincero no que ele fala. Ele realmente pensa assim. Ele não está querendo me ludibriar ou me enganar. Deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. Meu pai já dizia que nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que fala. Mas nesse campo de ciência e fé a gente tem que ouvir bastante mesmo. Okay? E ouvir com amor, ouvir direito. Nesse assunto de ciência e fé, ter uma posição definida ou fechada não elimina todos os problemas. Principalmente nesses assuntos polêmicos, mesmo se você já tem uma opinião formada sobre algum assunto, do tipo teoria da evolução ou Big Bang, né? Como você já deve ter ouvido opiniões diferentes, e suponha que você já tem a sua. O fato de você ter a sua posição não resolve todos os problemas. Em muitos assuntos de fé e ciência, principalmente nos polêmicos, o cobertor ainda é curto. Você vai puxar de um lado e você descobre outro. Então reconheça que mesmo a sua posição ainda é uma posição que pode ter problemas sim. Não tem todas as perguntas resolvidas. Okay? Principalmente, de novo, nos 2 assuntos polêmicos cristalizados aqui na nossa geração. Big Bang e evolução. Todos nós temos pontas para parar. Todo mundo tem ponta dupla. Todo mundo tem ponta dupla. Eu não, eu estou ficando sem ponta dupla já. O cabelo tá... Algumas tem, né? Mas todos nós temos pontinhas para parar, para acertar. Mesmo a sua visão de mundo, a sua teologia ou a sua compreensão de ciência, ela não é absoluta e perfeita. Ela sempre tem ajustes a serem feitos.
Então esteja pronto, humilde, para poder aparar as suas pontas. As suas pontas. Não ficar cortando o cabelo dos outros. Às vezes a ponta que tem que ser aparada é tua. Às vezes a ponta dupla está no teu cabelo e não no do teu irmão. Agora, interação entre fé e ciência não é a coisa mais importante. E nem nunca foi. Agostinho já dizia isso. Olha, se você entender como o mundo natural funciona ou como ele se relaciona com a sua fé, bom, mas não é fundamental, não é a coisa mais importante. Não é isso que vai te dar um coração regenerado. A gente sabe que é importante passar. A coisa mais importante nessa vida é conhecer a Cristo para que você tenha vida eterna. Se você passar por essa vida e não adquirir essa salvação, esse conhecimento do Evangelho, já era. Isso é o que importa. Agora, se você passar dessa vida sem saber como se dá a interação entre fé e ciência, sem saber como que um átomo funciona, ou como que a teoria da evolução talvez ameaça ou fortalece a sua fé, não faz diferença. Gente, a minha avó morreu sem nunca saber nada de biologia. Sem nunca saber classificar um inseto de um aracnídeo. Nunca soube. Fez diferença na vida dela? Não, morreu com Cristo. Melhor coisa da vida dela. Portanto, tem coisas mais importantes sim. E a gente não deve comprar todas as brigas, ou comprar brigas à toa, porque existe algo mais importante, onde a gente deve parar e avaliar o que realmente importa. Construa sobre fundações sólidas. Lembra da parte de baixo do iceberg? Se você quiser habitar nas polêmicas, só no que está lá em cima, cuidado para avaliar o que é que tem embaixo. É necessário construir em fundações sólidas, conhecimento sólido, senão as suas perguntas não se sustentam, senão você vai estar fazendo, na verdade, perguntas equivocadas e obtendo respostas que não fazem sentido. Então é importante ter fundações sólidas. O que o Marcelo trouxe para a gente é fundamental. O que o Guilherme trouxe ontem, como ler a Bíblia, como interpretar, é fundamental. O curso da BC2 que chama Basics é base, é fundamento sólido. Peraí, antes de eu sair resolvendo os meus problemas de teoria da evolução ou de Big Bang, será que existe alguma coisa mais fundamental que eu estou perdendo aqui? Será que tem alguma coisa mais simples, mais importante por debaixo? E talvez tenha sim. Então repare se você tem bases sólidas e tem investido em bases sólidas, porque isso leva tempo. É aquele meu gráfico lá do Dunning-Kruger. Leva tempo até que a gente perceba que aquilo que a gente está lendo ainda requer fundamentos anteriores para suportar o conhecimento atual. Não reduza a interação entre fé e ciência apenas evolução e Big Bang. Ninguém vive só de ovo frito. Não dá para falar que fé e ciência é evolução. Fé e ciência é Big Bang. Não é. É muito mais do que isso. Esses são dois pontos polêmicos que aparecem sempre. Pontinha do iceberg. Mas a interação entre fé e ciência é muito maior, muito mais profunda do que um prato de 2 ovos. Então lembre-se, existe mais coisa interessante, importante e de peso. Não se alimente apenas de polêmicas. E se você achar que o que importa é só aquilo que é polêmico, afinal de contas o que não é polêmico não te interessa, cuidado, você está se alimentando só de ovo frito todo dia. Não tem sustância. Você tem que se alimentar daquilo que realmente importa, bases sólidas. Veja se existe coisa mais importante e interessante na interação entre fé e ciência e na sua experiência. Porque viver só de polêmica não enche a barriga de ninguém nesse assunto. E a gente vê hoje muita gente querendo se alimentar de polêmicas o tempo todo. Fé e ciência, opa, já sei, já resolvi, é evolução. Fé e ciência, já sei, é Big Bang. E está sempre na mesma ladainha, no mesmo discurso. E também não viva para alimentar as polêmicas. Cuidado para não ser você um alimentador de polêmicas. Opa, peraí, falou de evolução aqui, eu tenho pitaco para dar. Opa, falou de Big Bang, deixa que eu tomo conta, eu sei desse assunto. Eu quero ver guerra, eu quero ver sangue. Põe no ringue aí que nós vamos fazer um debate aqui na igreja. Fulano, traz ele para cá, vamos debater. Cuidado para não ser um alimentador de polêmicas.
Porque essa atitude não está carregada de amor, não é Efésios 4,16. Não é o corpo bem ajustado se ajudando para crescer. Okay? Isso aí é justamente aquilo que Paulo condena dentro da igreja de Corinto. E também de Efésios e talvez quase todas as igrejas que ele escreveu. Então não viva para alimentar as polêmicas. Portanto, meus queridos, há muito mais debaixo da linha d'água. O que é que tem debaixo da linha d'água? O que eu, Gustavo, considero é conversa para outro dia. Porque afinal de contas eu já estourei o meu tempo aqui. Não dá para falar hoje tudo que eu acho que é mais essencial que está debaixo da linha d'água. Eu só quero dizer para você o que é que eu acho que não está debaixo da linha d'água. Dá uma olhada nessa. Essa aqui é uma foto da minha parede. Essa foto aqui mostra, é uma organização que eu tenho feito de uma sequência dos livros da interação entre fé e ciência que nós temos disponíveis, tanto na série da BC2 quanto em outros que existem aí no mercado. E eu estou tentando achar uma sequência. Se alguém me perguntasse assim, qual que eu começo a ler primeiro, qual que eu leio depois, qual que é a sequência que você recomendaria? Eu estou tentando ainda montar uma sequência interessante. De todos os livros que estão aí na minha parede, você acha que a maioria fala de evolução ou de Big Bang? Vamos pegar só a evolução? Se o assunto de fé e ciência mais importante que o corpo editorial da BC2 escolheu para dizer que fé e ciência se resume à evolução, ora, são só esses aqui que falam de evolução. Esses de baixo aqui, ó, os vermelhinhos, falam de evolução exclusivamente, tratam do assunto. Esses pintados de branco e vermelho, eles tocam em evolução en passant. Não é o tema principal do livro. O que eu quero dizer é o seguinte, tem muito chão para percorrer até que você bifurque lá embaixo e queira se dedicar apenas ao assunto de teoria da evolução. Esses outros que estão em azul são livros que não existem ainda em português, são livros em inglês. Então, se fosse pegar aqueles disponíveis no mercado brasileiro hoje, talvez esteja falando aí de 4 ou 5 livros, exclusivamente tratando do assunto na nossa série da BC2. Então não reduza o assunto dizendo, opa, peraí, fé e ciência é teoria da evolução. É só disso que se fala. É só isso que serve. Não é. Existe muito mais coisa e muito mais coisa fundamental. Muito menos faça do assunto ou da polêmica a sua bandeira. Gente, você não vive para ser um defensor da sua visão de teoria da evolução ou de Big Bang. A sua bandeira não é essa. Você não vive para ser um pregador itinerante cujo objetivo é ir de igreja em igreja e converter todos a sua visão, a sua interpretação das origens. Não faça disso a sua bandeira, o que eu quero dizer, não torne o assunto a coisa mais importante da sua vida. Existe um evangelho mais importante a ser pregado. Isso aqui é parquinho de diversões para quem já é crente. Okay? Não é a coisa mais importante na sua vida. Resumindo, meus queridos, se vocês entenderam a minha mensagem, interação entre fé e ciência não é um samba de uma nota só. Não existe só polêmicas e muito menos só evolução ou Big Bang. Interação entre fé e ciência é muito mais profundo, tem muito mais tempero, tem muito mais cor, tem muito mais tons. Use a analogia que você quiser, a ilustração que você quiser, mas não é a monotonia que muitos querem imprimir, seja nos livros, nas palestras, nos debates da sua igreja ou em qualquer coisa que relacione fé e ciência. Interação entre fé e ciência não é a monotonia de um samba de uma nota só. Claro, me perdoe aqui o trocadilho, porque a música do Tom Jobim é ótima, e não tem nada de monótona, e o samba de uma nota só dele é uma maravilha de obra enquanto música. Mas a expressão samba de uma nota só, espero que você tenha entendido. Não toque só nessa tecla. Para terminar, por que isso é importante? Porque hoje temos aí pesquisas, né, que nos mostram que 3 entre 5 jovens abandonam a igreja, e alguns abandonam a fé, em definitivo, nessa transição da vida universitária, que começa aí aos 15 anos de idade. Isso é dado estatístico, geração da igreja do Ocidente aqui. Lógico que é medido nas igrejas americanas, mas reflete muito o cenário da igreja brasileira. 3 em cada 5 jovens abandonam a igreja na transição para a vida universitária. E dos argumentos, das justificativas que eles apresentam, e são 6 justificativas que eles apresentam, uma delas é a igreja é inimiga da ciência. Essa tem sido uma justificativa dada pelos jovens que abandonam a igreja.
Cuidado na sua igreja, pastoreie de maneira correta para que esse argumento não possa ser usado. Talvez esse argumento esteja sendo usado porque essa pessoa vive de polêmicas, ou só conheceu polêmicas, ou para ela a interação entre fé e ciência se resumiu a um assunto de evolução maltratado, ou teoria do Big Bang mal explicado, ou uma partícula de Deus que para ela a igreja não soube lidar e achou que agora Deus não existe mais no mapa, ou um livro que ela leu que cristalizou o mito, ou um pastor mal treinado, ou um irmão mal intencionado. Muito disso pode ter acontecido antes de que a pessoa conclua de fato de que igreja ou fé é inimiga da ciência. Então use a polêmica como isca, leve lá para as profundezas. Use a polêmica corretamente porque ela fisga pessoas, mas não habite nas polêmicas e não deixe uma frustração em um assunto que é polêmico ser usado como argumento para o abandono da igreja ou do convívio da igreja ou até mesmo da fé. Trabalhe nessa área. Essa é a função da ABC2. Se você é um obreiro de Cristo e tem vocação para pastorear nessa interface, você pode recitar comigo que grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama, e esse é o moto da ABC2. E nós cremos que as obras são do Senhor, Ele que as fez, Ele se revela através dela, e Ele nos dá prazer de estudar e conhecer aquilo que Ele fez no mundo natural. Meus queridos, desculpa se eu passei do tempo, Ana, eu nem cronometrei dessa vez, não sei por quanto tempo eu estou falando aqui, mas agradeço a atenção. Se estiverem muito cansados, me perdoem, mas devolvo a palavra para a Aninha. Bom, sempre bom te ouvir, viu, Guto? Obrigada por compartilhar. Deixa eu voltar aqui a galeria do pessoal. É interessante que esse final que você falou foi até um dos comentários que eu imagino que um músico fez, que foi o Nicolau, mas justamente sobre que o samba de uma nota só não tem uma nota só. Claro. E é muito complexo, né? É lindo, é. Então, essa aí é a obra de arte do Tom Jobim. Começa com uma notinha só, depois entra ali, cara, um arpejo maravilhoso, o negócio sobe e desce. É muito mais interessante. Eu estou usando aí a expressão e a carinha do Tom Jobim só para chamar a atenção de vocês, tá bom, gente? Por favor, não estou criticando o Tom Jobim. Muito bom, mas ele estava justamente falando, assim, fazendo uma reflexão que cada tema precisa ser estudado também, né? Que Legal. Nunca é tão simples ou nunca é uma coisa só. Nicolau, talvez em vez de colocar a ideia do iceberg ali, eu posso colocar uma partitura e as outras notas entrando, né? A base é uma só, mas as outras notas vão entrando, né? Quem sabe dar uma ilustração legal para quem entende música. Valeu. Muito bom. Ó, eu tô vendo aqui, ó, e a questão do tema capturou o povo mesmo, né? Matou a curiosidade. O pessoal tava aqui, o que será que ele vai falar? Mas é que o Guto, gente, ele toca uma viola também, né? Então, vocês têm que ver que esses cientistas, a gente tem um grupo de cientistas músicos, então artistas, isso é muito bom. Eu não tenho uma pergunta aqui específica, Guto, mas se você for refletir, assistir de novo e pensar e quiser fazer uma pergunta para o Guto amanhã, amanhã ele tem uma palestra antes do painel, mas mesmo sobre essa questão, dessa visão que ele passou para a gente hoje, fiquem à vontade. Como eu disse, Ana, deixa eu só complementar aqui no início. Talvez assim, não tenha dúvidas, porque eu não devo ter trazido nada novo em termos de conhecimento, sabe? Eu quis mais era compartilhar uma experiência e talvez levar você a fazer uma reflexão. Então, se você entendeu o que eu disse aqui, eu peço que você pense essa noite, reflita você mesmo, como tem sido a sua experiência, a daqueles em volta de você, e como você se enxerga nesse meio, né? Talvez com uma função pastoral, de tradutor de campos, como a gente sempre usa essas linguagens aqui, mas uma função pastoral. E se essa reflexão
gerar em você alguma dúvida ou alguma necessidade de conversar, estamos à disposição para a gente conversar sobre experiências mesmo, tá bom? Mas eu diria assim, eu não trouxe, acho que nenhum conhecimento novo aqui, que alguém tivesse alguma dúvida. Talvez mesmo dúvida só se alguém não entendeu alguma coisa que eu falei ou me expressei mal. Guto, eu acho que tem coisa nova ou forma nova de falar. Foi uma conversa muito boa, uma reflexão boa. A Ana até comenta aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, que ela fala muitas questões que deve ser, inquietavam há muito tempo, foram sanadas hoje. Então, que bom, Ana, fico feliz. Eu acho que de alguma forma foi muito, muito, muito legal. O povo está aqui comentando, eu fico tentando ler vocês, gente. Aqui, o Estevão, que eu entendi mais lá em cima, antes da gente terminar, que a gente vai terminar, tem gente pedindo sorteio aqui no privado para mim. Tô pedindo no privado, hein, pessoal? Eu vou sortear, mas vai ser um outro igual esse, tá bom? Espera só um pouquinho que eu sorteio. É só pedir, isso é facinho, gente. Olha só, aí o Estevão é amigo, colega seu, ele é engenheiro naval também. Opa, somos dois, os dois únicos, talvez, da BC2. Ele fala assim, para quem encontrou muito sentido na fala do Glaser, que dizia céu e inferno são mecanismos que nós, seres humanos, criamos para lidarmos com o nosso maior desafio, a mortalidade, no início da universidade, por não ser convertido de fato. Qual a sua orientação? Era uma pergunta, Estevam? Deu para entender? Deixa eu ver, achei aqui, Estevam. Para quem encontrou muito sentido na fala do Glaser, que dizia céu e inferno são mecanismos que nós, seres humanos, criamos para lidarmos com o nosso maior desafio, a mortalidade, no início da universidade, por não ser convertido, cara, é o seguinte, você tem que entender o seguinte, a constatação de que todos os seres humanos morrem, ela é universal, ela não depende de visão de mundo, não, é um fato, é uma constatação. Como você interpreta a morte, depende da maneira como você enxerga o mundo como um todo, de maneira mais ampla. O Glaser não tem os olhos da fé. Então ele só vai olhar para vamos dizer assim, a declaração de céu e inferno como uma construção social, antropológica do ser humano. Ou seja, ele não tem condições de acessar ou de se satisfazer de que céu e inferno de fato existem. Não, para ele só consegue acessar isso do ponto de vista da linguagem, da cultura. Depois o Marcelo pode explicar para a gente melhor aí esse lado. Porque eu quero dizer o seguinte, ele não tem revelação, ou ele não reconhece revelação de outra fonte para esses termos céu e inferno. Okay? Então entenda da forma como você quiser. A mesma coisa se você perguntar para qualquer pessoa que não acredita em Jesus, quem foi Jesus para ele? Ele vai dizer assim, não, Jesus existiu, Jesus foi talvez um rabino, ou um sábio, ou alguém influente, um político, um líder social. Ele vai classificar Jesus como de fato ele foi muitas dessas coisas. E a história mostra isso. Agora, ele não vai ter revelação de outra fonte que vai dizer para ele assim, não, Jesus é o Filho de Deus, é Deus encarnado, é 100% Deus, é 100% homem, morreu no meu lugar, ele é o Senhor da minha vida. De onde vem essa informação? De onde vem a informação de que céu e inferno existem e são os finais da nossa existência aqui na Terra, da nossa vida aqui? Vem das Escrituras, vem da revelação especial. Agora, Estevão, talvez na época você podia ouvir Glaser e concordar com ele, mas depois que você conhece a Cristo e as lentes são limpas e você enxerga o mundo de outra forma, você fala, cara, eu não entendi, agora eu entendo, eu não enxergava, agora eu enxergo. Então Glaser ainda não enxerga aquilo que eu já enxergo. E assim por diante. Então hoje, se eu creio que céu e inferno existem de fato, não é porque a ciência me mostrou que são lugares possíveis ou mecanismos apenas, mas além de fazerem parte da nossa cultura, da nossa linguagem, eles também me são revelados como verdades pela Escritura.
Excelente, Guto, muito obrigada. Pessoal, nós vamos terminar por hoje. Ana, estou anotando aqui e amanhã eu coloco esse questionamento que você está colocando aqui pra gente, viu? Marcelo, aproveitar que você está aí pensativo, me ajuda a liberar mais esse livro, sortear esse livro. Hoje